Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Raissa Plasto e tô aqui pra trazer mais um vídeo pro canal Histórias de Crimes Reais. Eu acho que vocês já perceberam pela imagem, né? O foco tá meio coisado. Mais de uma hora que eu tô tentando resolver isso, só que não vem dado certo. E como eu preciso gravar o vídeo hoje, eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Só que tem um adendo. O caso tem muitas fotos. Então, a maioria do vídeo vai ser eu falando, obviamente, e mostrando as fotos pra vocês. Então não vai ter tanto problema aí, não vai interferir tanto na qualidade do vídeo, esse desfoque. Mais um adendo é que a maioria das fotos que eu consegui desse caso são excertos de jornais. Então assim, são basicamente artigos de jornais da época, porque foi um caso que, ao contrário dos dois primeiros que eu trouxe pra vocês, muito bem documentado. Assim, vai dar bom. E outra coisa que eu também queria falar, essa é a última, eu prometo, é sobre a identidade das vítimas. Nem todas as identidades foram reveladas, algumas sim foram, e essas que foram têm fotos. Então, tudo que eu consegui trazer desse caso, eu vou colocar no vídeo e vai estar o mais completo possível. Eu posso garantir pra vocês que é um dos vídeos mais completos de todo o YouTube. Não só do YouTube Brasil, mas do YouTube gringo. E antes de começar o vídeo, por favor, deixe o seu like, comente alguma coisa que eu possa melhorar. Compartilhe o vídeo também pra que o canal possa crescer e eu tenha mais incentivos pra poder trazer vídeos aqui pra vocês. Beleza? Mas bem, agora vamos ao caso. Santander é a capital da comunidade autônoma de Cantábria, que fica no norte da Espanha. Nos anos 80, a população aproximada de Santander era de 180 mil habitantes. A cidade é conhecida por suas praias e por seu patrimônio histórico e também por ser um lugar muito tranquilo. Só que para contrastar esse cenário positivo da cidade de Santander, no dia 1º de novembro de 1987, o jornal El Diario de Montañés publica um artigo sobre o caso de uma idosa de 66 anos chamada Natividade Robleiro. Esse caso ele tinha ocorrido no dia anterior, no dia 31 de outubro, e segundo a versão da polícia, a senhora Robleiro tinha morrido após se assustar com um invasor que entrou em sua residência. Só que enquanto trabalhavam nas mediações ali da vizinhança, jornalistas começaram a escutar rumores de que o caso da Natividade se tratava, na verdade, de um assassinato e não de uma morte natural. Aí eles foram conversar com a filha da Natividade e realmente corroborou essa versão e disse que sim, a mãe tinha sido morta e não tinha morrido de uma causa natural. E aí com isso, os jornalistas ficaram extremamente intrigados com essa versão da história e começaram a ir atrás de outros casos similares ali na mesma área. O jornal conseguiu chegar ao caso da Margarita Gonzalez, de 82 anos. Aconteceu no dia 6 de agosto de 1987. O caso dela era muito similar à Natividade e eles foram conversar com o filho para ter mais uma versão ali de toda a história. E o filho confirmava que a mãe muito provavelmente foi assassinada e não morreu de um ataque cardíaco, como tinham dito anteriormente. Nesse ponto, a polícia já estava ciente de tudo isso, porque os repórteres estavam fazendo publicações, né, nos jornais constantemente. Então, eles começaram a conectar outros casos que tinham acontecido, que eles tinham tratado como uma morte acidental. Com isso, eles viram que realmente tinha um assassino em série à solta. José Antônio Rodrigues Vega nasceu em 3 de dezembro de 1957, em Santander, Cantábria, Espanha. O Rodrigues Vega nasceu num ambiente familiar pobre, tinha 5 irmãos e vinha do bairro Antiochico. Inclusive, as vizinhas dele contam que quando o José nasceu, elas tiveram que levar sabão e toalhas para quando a mãe dele estava dando à luz, porque era uma família tão humilde, tão pobre, que eles não tinham condição nem de prover, né, esses materiais para o nascimento do José. E muitos jornais falam que a infância dele foi marcada por violência doméstica e conflitos ali familiares. Só que pelo que eu pesquisei mais a fundo, vizinhos e familiares falam que essa versão não é verdade. Eles dizem que a família realmente era muito humilde, os pais tinham que trabalhar muito, então eles saíam pela manhã e só voltavam pela noite, e não se tinha esse carinho, né, que é muito comum hoje em dia entre pais e filhos. Então todos foram criados da mesma forma, mas não se tinha violência, não se tinham ameaças constantes como o Vega dizia nas suas entrevistas. Eu acho que essa questão de não ter tanto afeto de pais para filho é uma coisa mais geracional mesmo, gente, porque, por exemplo, a minha mãe não tinha nenhum tipo de afeto com os pais dela e o meu pai também.
também muito menos. Só que a realidade que eles proporcionaram pra mim foi totalmente diferente. Mas aí, né, vai de geração pra geração, principalmente pessoas que viveram o período da guerra e tudo mais. Isso influencia bastante. Então eu acho que essa parte dele não ter tido afeto dos pais não foi porque os pais eram pessoas ruins, mas porque eram pessoas que não tinham noção que isso era necessário. Também porque tinham que trabalhar bastante. A mãe do José, que se chama Pilar, ela menciona que desde a infância o filho já apresentava sinais de ser muito difícil de lidar. Até porque quando ele tinha 7 anos de idade, depois de uma briga com o irmão dele, ele acaba mordendo o pescoço desse irmão e nada demais aconteceu, mas esse episódio só serviu para mostrar como era a índole do José desde criança. A irmã do José fala que ele era o favorito da mãe, porque ele acabava sendo o filho mais estudioso, mais carismático, e isso cativava mais a mãe do que os outros filhos. Só que ela conta que quando ele conheceu a namorada, que se tornaria a primeira esposa dele, ele acabou mudando completamente. Na adolescência, ele atacava constantemente a sua mãe e os seus irmãos, porque ele queria, né, ter ali a casa disponível, principalmente o ambiente da televisão, pra assistir com a namorada dele. Obviamente, gente, uma casa que tem 6 crianças, né, adolescentes, enfim, 2 adultos, é muito concorrido esse espaço. Os irmãos contam que quando ele estava por perto, eles não podiam nem pensar em assistir a televisão porque já se tornava extremamente agressivo, batia, enfim, era um horror. Outro fato que é bem documentado nas reportagens é de que o José um dia estava irritado com os barulhos que o pai estava fazendo. O pai era deficiente físico e sofria de muitas dores, só que não foi especificado qual era a doença dele. Provavelmente já era um senhor de idade, então assim, a mobilidade era mais reduzida. Dito que o José ficou tão incomodado com os lamentos de dor do pai que ao invés de ajudar, ele simplesmente jogou o pai escada abaixo. E o pai, obviamente, caiu, se machucou e tudo mais. Somado a essa violência que ele tinha e também a vontade que ele tinha de trazer a namorada pra morar numa casa pequena, com todo mundo da família, fez com que a mãe meio que dissesse assim, cara, vai embora, não tem como você ficar aqui. E o José se sentiu extremamente preterido pela própria família, principalmente pela mãe, que, né, o venerava tanto durante ali a infância, e ele acaba saindo de casa com isso. Aí, em 1974, depois de todos esses imbróglios familiares que ele mesmo causava, ele vai morar com a namorada dele, que vira sua esposa quando ele completa 18 anos. Quando ele sai de casa, ele começa a trabalhar como um operário da construção civil e, ao mesmo tempo, cometer novos crimes. O José, ele começa a estuprar mulheres durante a noite ali nas ruas de Santander. À noite, ele vagava pelas ruas da sua Vespa. Pra quem é mais novinho e não sabe, Vespa é esse tipo de moto aqui que eu tô mostrando pra vocês. E é meio difícil você ver hoje em dia, então geralmente quem tem mais são colecionadores, mas nos anos 70, 80 era bem comum. E é dito que, aparentemente, ele era uma pessoa normal. As pessoas consideravam ele como um homem charmoso, um homem muito agradável, uma pessoa ali que brincava com todo mundo, era muito educado, era muito comunicativo. Inclusive, o homem que deu a oportunidade de emprego pra ele como trabalhador na construção civil, ele conta que tinha o José como um filho, e não só ele, como a esposa dele também. Então, sempre que tinha algum almoço, alguma coisa ali acontecendo, o José ia pra casa desse senhor, realizava ali com toda a família dele. Aparentemente, o José era um marido muito bom. Só que entre 4 paredes não era bem assim. Dito que o José era extremamente violento e ciumento com a sua mulher. Então ele constantemente batia nela, abusava, né, dela psicologicamente, e eles tiveram um filho. E também é narrado que um dia o José deu um soco no filho, que era recém-nascido, porque a criança não parava de chorar. E novamente, ele se sentiu incomodado, contrariado, e a solução que ele encontrou foi dar um soco no filho recém-nascido. Em 17 de outubro de 1978, aos 21 anos, o José ele foi preso em flagrante por uma série de 12 agressões sexuais, condenado a 27 anos de prisão na penitenciária de Ocânia. Com isso, a esposa dele pediu o divórcio. Pelo que eu li, ela alegou que o José tinha traído ela, né? Como se fosse uma espécie de adultério ali. Não sei se porque na época o Código Civil exigia algum tipo de explicação, ou porque se a única explicação que era aceita a do adultério, mas o fato foi que ela, né, falou que ele tinha traído ela e conseguiu esse divórcio. Além do divórcio, ela também conseguiu a guarda exclusiva do filho e foi embora pra sempre. E pelo que eu pesquisei, ela foi embora pra Barcelona, então bem longe dele e de todo
problema que ele causava. E alguns anos se passam desde que o José foi preso. Aí, vocês não têm ideia do que foi que aconteceu. Ele era um preso modelo, né? Ele não causava nenhum problema na prisão, ele era muito amigo de todo mundo, era muito legal, obviamente, né? Porque não tinha mulher na cadeia pra ele violentar, como tinha nas ruas. A mãe dele e a irmã, quando teve a audiência, né, lá pra soltar ele e tudo mais, a mãe e a irmã foram lá e disseram: olha, o José é uma pessoa boa, ele só tava perdido mesmo, eu acho que você deveria dar mais uma chance a ele é muito jovem, não sabe muito bem o que faz, e tá na hora de dar uma nova oportunidade pra ele. Disso, pasmem, ele escreveu cartas para suas 12 vítimas pedindo perdão. 11 das 12 vítimas perdoaram ele. E uma coisa importante para falar para vocês é que na época o Código Penal de 1973 da Espanha dizia que se as vítimas perdoassem os seus algozes, algumas das acusações seriam perdoadas também pela justiça. E como as vítimas dele, né, 11 das 12 o perdoaram, a justiça também teve que perdoar. Então, depois de 8 anos preso, o José é solto. Detalhe, ele deveria cumprir 27 anos. É dito pela polícia que muito provavelmente ele fez muito mais de 12 vítimas. O problema é que não tinham provas o suficientes para condenar ele em outros casos. Muito provavelmente outras mulheres não se sentiram confortáveis para denunciá-lo. Ainda na penitenciária, quando ele estava preso por esses 12 estupros, ele conheceu uma jovem chamada Maria de las Nieves. Durante uma licença ali da prisão, ele pôde se casar com ela. Sendo que a Maria de las Nieves, ela era uma mulher que tinha problemas mentais e também sofria de epilepsia. Aparentemente, o José conseguiu, mais uma vez, esconder todo esse ódio e demônios que ele carregava dentro de si. Ele se apresentava como um marido afetuoso, cuidadoso e ninguém desconfiava do que realmente se passava dentro dele. De volta às ruas da sua cidade natal, Rodrigues Vega levou menos de um ano para começar a estuprar novamente. E dessa vez, ele também matava. O José Antônio, ele era considerado um homem bonito, limpo, charmoso e bem-humorado, que por causa dos seus atributos, juntamente à sua oratória, ele conseguia ser extremamente persuasivo e muito convincente caso assim o desejasse. Ele era descrito como, embora pedreiro, se dava áreas de importância. Comportamento agradável, nariz aquilino e um bigode fino e escuro. Ele personificava a imagem do genro perfeito. Lembrem bem dessa frase, genro perfeito. Além disso, ele demonstrava ser muito simpático e muito empático com as mulheres de mais idade que morassem sozinhas e aparentassem ter uma vida solitária. Bem, gente, nessa parte eu vou começar a contar mais sobre as vítimas dele. E lembrando que a maioria dos detalhes sobre como tudo aconteceu ali durante o crime são versões do José. Então, assim, a gente não tem muito parâmetro para saber o que realmente aconteceu ali. Algumas partes eu excluí do roteiro porque eu acho que são partes desrespeitosas para com a vítima e também com a sua família. O José, ele narra as violações como se fosse um jogo de sedução. Então, assim, uma parte extremamente nojenta, uma parte extremamente desnecessária para a compreensão da história. Então é por isso que eu não vou trazer aqui. Mas todo o resto, eu vou tentar contar de uma forma que não seja tão invasiva à privacidade das vítimas. Quando Margarita Gonzalez, de 82 anos, estava prestes a entrar na entrada, carregada de sacolas de compras, a porta se abriu diante dela e ela foi empurrada por um jovem de cerca de 30 anos que correu para aliviar toda a carga que ela carregava. Ah, obrigada, disse Margarita. Gostaria que existissem mais pessoas como você. Ah, obrigado. Você é uma mulher muito bonita. Ah, cala a boca. Que coisas você diz? Aos 82 anos, ele disse que nesse momento a Margarita acabou ficando com um rubor no rosto porque muito provavelmente ficou encantada com o elogio que ele fez pra ela. A Margarita, ela era uma viúva que vivia sozinha num apartamento térreo. Ela tinha e cuidava sozinha. Quando o Antônio entra no apartamento da Margarita e com as compras, né, que ele estava ajudando ela a carregar, ele fala: é lindo, mas poderia receber uma demão de tinta. Posso fazer isso por um bom preço pra você. Ele sugeriu, só que aparentemente ela não aceitou. Mas ele insiste: você não encontrará ninguém tão cuidadoso quanto eu. Novamente a Margarita fala que não precisa, que tá tudo bem. E aí o José vai embora.
Nos próximos meses, a Margarita encontraria o José diversas vezes ali pela vizinhança e depois é dito que ele planejou meticulosamente cada encontro, além de que ele fazia parecer que eram encontros fortuitos, mas que na verdade eram extremamente planejados porque ele tinha um objetivo muito mais obscuro. Depois de alguns desses encontros, assim, ao acaso, a Margarita chama o José para fazer alguns reparos ali na casa dela e ele assim o faz. Na noite de 6 de agosto, após o José fazer um concerto no apartamento dela, ela o convida para comemorar como o novo apartamento tinha ficado depois do serviço que ele tinha prestado ali. E aí ele fala que ela oferece para ele um conhaque como uma forma de comemoração. Isso era algo que a Margarita não fazia, porque o filho dela sempre deixou muito claro que por ela ser uma senhora de idade, morar sozinha, era muito perigoso se ela deixasse desconhecidos entrarem ali no apartamento dela sem uma supervisão de outra pessoa. Só que ela, muito provavelmente, se sentiu confortável com o José, porque ele demonstrava ser muito atencioso com ela, muito afetuoso. Lembra do negócio do genro perfeito? E também é dito para um vizinho da Margarita que ela chegou a comentar com ele que ela achava o José muito lindo. E nesse ponto, você pode até falar, nossa, a senhora estava afim do cara, mas assim, eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que ela meio que tava tratando ele como se fosse um neto, sabe? Um filho. Geralmente essas pessoas mais sozinhas, que não têm muito a presença dos outros familiares, elas gostam de conversar com pessoas mais jovens, né? Tipo, pra socializar mesmo, gente. Contam a vida e tudo mais. Isso é muito comum aqui onde eu vivo, na Finlândia, que embora as pessoas sejam muito mais fechadas umas com as outras, né? Não é muito comum você começar a conversar do nada como a gente faz no Brasil. As pessoas geralmente, né, falam, ah, tudo bem com você? Ah, eu era assim quando era mais jovem, enfim. Então eu acho que isso era o caso da Margarita. Enfim, voltando pro dia 6. Depois da Margarita oferecer esse conhaque pro José, ele fala, não tá um pouco quente pra um conhaque? Uma noite como essa pede algo mais fresco. E aí ele disse que a Margarita respondeu, você tá certo. Você prefere um bitter com gelo? Bitter é essa bebida que tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês. Se eu não me engano, é de origem alemã. E é como se fosse um destilado com várias ervas e tem um sabor meio amargo e meio agridoce também. Fala que depois que ela perguntou se ele queria essa bebida, ele fala, não é isso que eu quero dizer. Segundo o José, ele olhou para Margarita e acabou tendo uma sensação repentina que ele não conseguia identificar conscientemente. Ele fechou os olhos e por um segundo o seu interior foi invadido por um desejo instintivo de vingança pelas mulheres que passaram por sua vida. O impulso que tomou conta dele, assim como aconteceu quando ele violentava aquelas 12 mulheres. Gente, sério, sem condição. Ele disse que conheço com esses sentimentos que surgiram ali inesperadamente dentro dele. Então ele falou que se aproximou dela, cobriu a boca da senhora com a mão e numa luta brutal, na qual quebrou a resistência da mulher, ela conseguiu arranhar o rosto dele como uma forma de defesa mesmo. Só que nesse momento ele bate com a cabeça da Margarita na parede e aí, gente, nessa hora, meu Deus, a dentadura dela desce para a região da traqueia. Então ela acaba morrendo sufocada. Fala que depois disso, ele puxou gentilmente a colcha da cama, dobrou meticulosamente e a colocou de lado. Ele deitou o corpo de bruços, colocou um travesseiro sobre a cabeça e cruzou os braços do corpo sobre o peito. Ele então gentilmente afastou o cabelo dela do rosto antes de levantar a sua saia. E aí, gente, aqui vocês já sabem, né, o que iria acontecer. Ele fala que enquanto fazia tudo isso com essa senhora de 82 anos, ele só pensava na mãe e na sogra, mas principalmente na mãe dele. No depoimento dele ali, ele disse que foi mais ou menos isso que ele pensou. Uma canalha que não merece viver. Minha sogra é a pior. Essa vaga é puro veneno e foi ela a responsável pela minha Socorro me abandonar e fugir com o nosso filho. Falou que quando terminou ali, né, enfim, essa senhora olhou ao redor e pensou, vocês vão ver o quanto vão gostar. Esperem um segundo. Vou fazer com vocês o que todas vocês merecem. Com isso, o José vai até a cozinha, pega uma vassoura, desenrosca o cabo,
vai até o quarto novamente e bate na cabeça da Margarita até causar um dano físico ali extensivo. A Margarita, ela não foi a primeira vítima do José nessa segunda onda de crimes dele. Antes dela, ele tinha assassinado a Simona, de 82 anos, e a Victoria, que seria a sua vítima mais jovem, de 61 anos. A relação do José com a Victoria é um pouco diferente das outras. Nesse caso, ela era uma prostituta e ele pagava pelos serviços dela. Só que depois de um tempo, muito provavelmente rendida, né, ali pelo carisma e tudo mais do José, ela acaba parando de cobrar e eles meio que têm uma relação ali mais pessoal. Aí o José conta que um dia, depois de, né, terem relações ali, eles dois estavam deitados na cama conversando e ele sentiu novamente esse desejo de matar. Ele disse que a Victoria foi a primeira vítima fatal dele e depois dela ele não conseguiu mais parar. Em janeiro de 1988, José Antônio ele faz uma nova vítima. Ele seria a Carmen Martínez González, que era conhecida como Larqueira. Vendia alho e cebola na Plaza de la Esperança. Ela teve o seu corpo encontrado no dia 21 daquele mês. A sua idade não foi revelada. Em 31 de outubro de 1987, seria a vez da Natividade Robledo, de 66 anos. Natividade foi aquela primeira senhora que eu mencionei, né, que a filha não acreditava que ela tinha falecido por causas naturais, mas sim por assassinato. E aí, no caso da Natividade, o legista, ele determinou, de novo, que a causa da morte foi uma parada cardíaca por asfixia, e ele também observou erosões no nariz e nas coxas, o que provava que ela, muito provavelmente, tentou se defender de algum tipo de agressão e por isso tinha marcas e erupções nas suas coxas. Além disso tudo, ela tinha também graves lesões vaginais. Teriam sido causadas, muito provavelmente, por um objeto contundente. Nessa ocasião, os brincos, a aliança de casamento, uma televisão de 20 polegadas, alguns potes decorativos e uma bola de cristal, que eram coisas até então insignificantes para um roubo, foram subtraídas da casa da Natividade. O caso da Natividade foi seguido pelo caso da Júlia Paz, de 72 anos, no dia 18 de abril de 1988. No último caso, a Júlia, ela apareceu morta num apartamento térreo em Muriedas, que aparentemente era uma localidade um pouco mais afastada de Santander. Isso fez com que fosse um pouco mais fácil da polícia encontrar o responsável, que no caso era o José. Como era uma área mais isolada, um pouco mais rural e menor também, era muito mais raro terem pessoas ali desconhecidas andando por todas as partes, como teria em Santander, que era uma cidade um pouco maior. E aí, a polícia ficou sabendo que a Júlia tinha realizado uma espécie de reforma recentemente ali no apartamento dela e que um homem tinha vindo instalar uma espécie de portão. Eles começaram a ligar os pontos e viram que a mesma situação tinha acontecido com as outras mulheres que tinham morrido de forma semelhante. Não só isso, eles também encontraram um cartão de visitas do José na casa da Júlia. E no caso da Júlia, a cena do crime aparentemente foi mais brutal do que as outras. Quando o corpo dela foi encontrado, ela estava numa poça de sangue e ela estava muito machucada. Novamente, se foi constatado que ela morreu por asfixia e que ela também tinha lesões nas partes íntimas. Finalmente, em 19 de maio de 1988, enquanto caminhava pela rua Cobo de la Torre, José Antônio Rodrigues Vega foi preso. É dito que em nenhum momento ele esboçou resistência e os policiais acharam um pouco estranho que enquanto ele estava sendo preso e transportado para a prisão, né, para a cadeia, ele em nenhum momento perguntou por que ele estava sendo preso, o que estava acontecendo, não se mostrou preocupado ou chocado com nada, ele simplesmente só foi. As identidades das outras vítimas nunca foram reveladas. A polícia estima que o número real de vítimas dessa segunda leva de crimes dele, né, que envolvia um homicídio, foram de 23 e não apenas de 16. Durante o julgamento ele conseguiu ser inocentado de 5 casos por falta de prova. Quando ele foi preso, a polícia foi até o apartamento que ele dividia com a esposa, que nesse caso era Maria de las Nieves, e eles encontraram um cômodo. Ele era totalmente pintado em vermelho as paredes
e também as cortinas eram da cor vermelho sangue. Esse cômodo ele estava cheio de pertences que eram das suas vítimas fatais. E é dito que essas lembranças eram lembranças que feriam a memória de cada uma delas. Bonecas com seus anéis e colares, medalhas, cruzes, relógios, jarras de barro, rádios, algumas televisões, cinzeiros, garrafas com vestígios vermelhos de bitter cass, bebida que ele afirma que Margarita o ofereceu na noite de seu assassinato, e outros objetos. Na delegacia, o José Antônio ele imediatamente confessou todos os seus crimes. No julgamento dele, que foi realizado 3 anos depois, em 91, ao contrário do que ele tinha dito anteriormente lá na delegacia, ele disse que não tinha feito nada, ele negou a confissão que ele tinha feito. Só que ao mesmo tempo, quando o José vê tantas câmeras, né, tantos repórteres ali tirando fotos dele, fazendo perguntas sobre tudo, ele simplesmente não consegue esconder tudo aquilo que ele carregava dentro de si. Então, automaticamente, ele vira um homem super altivo, super falante, começa a falar brincadeiras, né, frases de efeito, e começa a mostrar quem ele realmente era. Durante o julgamento, ele meio que pra mostrar que era o melhor de todos, ele falou que não tinha nenhum problema de finalizar o trabalho, se é que vocês me entendem. Porque foi levantado em algum momento ali do julgamento que ele não conseguia finalizar, né, os abusos. E ele fala que não é verdade isso, porque eu tive, né, relações com 12 mulheres, se é que vocês me entendem, daquele primeiro julgamento dele, e 11 me perdoaram. Então, assim, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E, novamente, ele não conseguiu se controlar e ele acabou confessando que sim, que ele realmente tinha abusado daquelas mulheres e tinha as matado também. Ele fala em um momento, abre aspas, quando me lembrei da minha mãe e da minha sogra, fui tomado por uma espécie de excitação, de vergonha inconsciente, agressão, pensando no que elas tinham feito comigo. Eu tremia e tinha calafrios e me sentia impelido a matar. Quando os psicólogos e psiquiatras ali que foram contratados para analisar ele fizeram os laudos, né, relativos ao psicológico do José, eles falaram que mesmo que ele tivesse cometido tudo aquilo, todos aqueles crimes abomináveis, ele era uma pessoa extremamente consciente de tudo o que ele fazia. E além dele ser extremamente consciente das coisas que ele fazia, ele era uma pessoa que fazia porque ele gostava. Ele sim conseguia controlar os seus ímpetos, mas ele não controlava porque ele não queria. E o prognóstico dele era tão complexo que ele representava um grande perigo à sociedade e muito provavelmente ele voltaria a matar se ele tivesse a oportunidade. Abre aspas. Concluímos que ele era totalmente responsável porque sua inteligência era absolutamente brilhante. Ele era um psicopata, com aquela característica daquele grupo de psicopatas. A frieza clássica, a falta de remorso, impassível e um caráter verdadeiramente feito para o crime. Obviamente, como o José se sentiu como um ratinho de laboratório sendo analisado, ele ameaçou o psiquiatra que fez o laudo dele. Sobre o Dr. José Antônio Garcia Andrade, ele disse, abre aspas, aquele filho da... escreveu um relatório sobre mim sem nem me conhecer ou falar comigo? É por isso que eu vou atrás dele quando eu sair daqui. O promotor do caso, obviamente, emitiu um parecer sobre o José e ele disse, a pessoa mais vil, covarde e sem coração que já conheci. E além dele, os próprios irmãos do José disseram, ele parece mais um animal sem coração e merece a pena de morte. Não a pena de morte, mas a morte pura e simples. Em 5 de dezembro de 1991, o Tribunal Provincial de Santander condenou José a 432 anos de prisão pelo assassinato e atentado ao pudor de 16 mulheres idosas, mas ele iria cumprir apenas 17. Bom, pelo que eu pesquisei, tá? Considere que eu sou formada em Relações Internacionais e não em Direito, são áreas completamente diferentes. Mas pelo que eu pesquisei, há 2 tipos de pena. A pena nominal, que é aquela que é estabelecida durante a sentença, e a efetiva, que é aquela que realmente a pessoa vai cumprir aquela quantidade de anos. O José, ele deu sorte que na época que ele foi julgado, o Código Penal era anterior ao de 95, o que significava que a pessoa só poderia cumprir 30 anos de prisão. Isso era o máximo. Só que tinha um outro atenuante. No Código Penal falava que a cada 2 dias trabalhados na prisão, 1 dia seria descontado da pena. E considerando que José estava estudando, estava trabalhando, fazendo tudo lá na prisão, ele iria cumprir apenas 17 anos. Abre aspas. Anotei tudo o que elas faziam.
horários, pessoas que as visitavam, se elas iam às compras, os hobbies, etc. Após o período razoável de observação e com todos os dados, para não ser pego em flagrante, eu as agredia. Fecha aspas. E é interessante falar que o José, ele não apenas trabalhava, na verdade sim, ele trabalhava só com construção civil, mas ele se fazia passar por outros tipos de trabalhadores ali. Ele chegou a se passar por homem da empresa a cabo ali de televisão, também de segurança, inspetor de gás, enfim. Ele simplesmente era um camaleão quanto às profissões, caso ele visasse entrar na vida de uma mulher. É dito que também uma tática muito recorrente do José era que ele fazia um serviço, né, para aquela mulher, e aí depois ele voltava, quando ele queria vitimar ela, voltava sob o pretexto: ah, eu vim ver se tá tudo certo com o reparo que eu fiz, se a senhora precisa mais de alguma coisa, ou eu só vim ver a senhora mesmo e tal, conversar um pouquinho, porque eu sei que a senhora é mais sozinha. E aí com isso, ele já tinha a confiança dessas mulheres, elas deixavam ele entrar novamente na casa delas, e aí tudo acontecia. Abre aspas. No início, gentilmente, ou seja, eu as acariciava suavemente, buscando uma reação mais apaixonada delas. Só que quando elas me rejeitavam, eu as atacava sem nenhum escrúpulo e as estuprava selvagemente. Rodrigues Vega faz parte da tipologia dos assassinos organizados em série, sendo sua principal característica o planejamento do crime. Foi premeditado, nunca espontâneo, capaz de planejar durante anos e fantasiar coisas que lhe permitiam expressar o seu mais absoluto ser. Embora seja verdadeiramente encantador, ele tinha sérias dificuldades de estabelecer relacionamentos com outras pessoas, apresentando uma personalidade e transtorno psicopático caracterizado, acima de tudo, por embotamento emocional e falta de sentimentos como a empatia. Além disso, dizem que ele sofria, do transtorno de personalidade antissocial e também de gerontofilia, que é uma parafilia caracterizada por uma série de elementos onde o indivíduo se sente atraído por pessoas de mais idade. E atrelado a isso, ele também tinha fetiches, enfim, de violentar essas pessoas, e ele sempre dizia que era por causa da mãe. Outro fato a ser considerado é que todas as relações que ele tinha com essas mulheres, ele não conseguia finalizá-las, como eu falei anteriormente, se é que vocês me entendem. E ele meio que não queria deixar aquelas mulheres sozinhas ali no chão, gelado. Uma forma de expressar o carinho que ele sentia por elas e automaticamente era direcionado à mãe dele, ele sempre tinha o cuidado de dobrar os lençóis, colocar tudo de um jeito organizado e aí depois colocar o corpo das mulheres com as mãos assim no peito. Enfim, os especialistas falam que o José revivia todos esses crimes a partir do momento que ele furtava objetos que seriam levados para o seu quarto vermelho e eram os seus troféus. Então, além de representar um ato de desrespeito máximo a essas mulheres, ele também se aliviava e relembrava dos crimes quando estava sozinho. Em 2002, a sua mãe disse que era difícil não chorar quando ela se lembrava de tudo que o filho tinha feito, mas que mesmo que ela ainda o amasse, era necessário esquecer ele por todo o sofrimento que ele tinha causado a ela e à sua família. Na mesma entrevista, os repórteres eles mostram a perspectiva de 3 dos 5 irmãos do José. Primeiro, os 2 irmãos falam que jamais querem ver o José de novo e que ele é um monstro, que não tem remorso, e ele é extremamente manipulador e mentiroso. Eles desprezam muito o José e eles falam que, obviamente, pelos crimes que ele cometeu, mas acima de tudo, pelas mentiras e calúnias que ele criou sobre a sua família, principalmente sobre os pais. Aí eles trazem a perspectiva da irmã do José, que na época era a única que tinha contato ainda com ele, que eu acho que ela ia visitar ele na cadeia, não era só por cartas. E ela meio que também guardava algumas cartas que ele mandava pra ela, que ele dizia que não era pra jogar fora, porque futuramente ele iria transformar aquilo num livro e ele iria ganhar muito dinheiro. Essa irmã meio que dá a entender que ela tem pena dele, sabe? Os repórteres perguntam assim, nossa, e quando ele sair? E ela diz, ai, nossa, eu fico com medo de como o mundo vai tratar ele. Mas ao mesmo tempo ela falava assim, mas ele tem que ficar lá, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu, ele não deveria sair. E meio que mostrando que ela, sim, tinha muito medo dele. Em muitos momentos ela meio que deixa escapar pela forma como ela fala as coisas, que ele realmente é muito manipulador, frio e calculista e que por isso ele não deveria jamais sair da prisão. E 10 anos depois que o José estava preso, em 2002, ele começa a receber cartas de uma jornalista, Lúcia Guirardo. Aí ela fala assim, olha José, é o seguinte, por que você
não se corresponde comigo pra não deixar a sua história morrer. Eu posso escutar o que você tem a dizer. E aí eu acho que o José pensou que a Lúcia meio que tava dizendo assim, olha, conta a história pra mim, que quando você sair a gente escreve um livro junto. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele entendeu. Talvez ela tenha dito isso pra ele mesmo, só que ela não falou sobre esse assunto. Ela deixou a entender que mandou cartas como se fosse uma amiga. E o José, obviamente, né, como um psicopata desesperado por atenção, falou, claro. E aí eles começaram a se corresponder. Ela diz que todas as cartas que ele mandava pra ela eram cartas datilografadas, e a única coisa que se tinha era a assinatura dele na carta, que era em vermelho. E além dessas cartas que ele mandava pra ela, ele também mandou um livro de poemas escrito à mão por ele. Olha que lindo. A Lúcia disse que pelas cartas que ele escrevia pra ela, era meio que uma dicotomia que vivia ali dentro dele. Ele amava muito a mãe, mas ao mesmo tempo ele odiava ela, sentia muito desprezo por ela, e se ele tivesse a possibilidade, ele iria atrás da mãe dele. Ele mesmo falou isso, tá? Em muitos momentos ele fala assim, olha, eu matei aquelas mulheres pra não matar minha própria mãe. Porque não se deve matar sua própria mãe. Mas aí depois, em outros momentos, ele fala que se ele for solto, ele vai atrás da mãe dele. Enfim, gente, é uma pessoa extremamente perturbada. Ah, e uma coisa que eu não falei. A maioria das conversas que essa repórter teve com o José eram através do telefone, tá? Ela fala que ela não podia ligar pra ele porque ele tava na prisão, mas ele podia ligar pra ela. E aí, o José, ele era muito possessivo com ela. Então, quando ele ligava pra Lúcia, ela tinha que estar prontamente disposta ali a conversar com ele, mesmo que ela estivesse ocupada. Se ela não atendesse, ou se ela dissesse, ó, não posso falar agora, liga depois, ela fala que ele ficava extremamente revoltado, zangado, xingava ela, dizia que não queria mais conversar, mas como ela queria ler as informações, né, ela sempre se mostrava disponível. E, gente, a Lúcia estava fazendo toda essa pesquisa sobre o José, conversando com ele, por quê? Porque ia sair uma reportagem sobre o querido. Pois é, ela mentiu pra ele ou não contou toda a verdade. E ela conta que um dia depois de sair essa reportagem, o José, ele manda uma carta pra ela dizendo que ele estava extremamente revoltado e zangado com tudo que ela tinha feito com ele. Que ele se sentia traído, que ele se sentia usado, e isso era algo que ele jamais esqueceria. E que a partir daquele momento ela estava em dívida com ele. Falou, obviamente, que se sentiu extremamente acuada, com medo e tipo assim, meu Deus, o que vai ser de mim quando esse homem sair da cadeia? Mas pasmem, ele não saiu da cadeia. No dia 22 de outubro de 2002, José ele foi transferido para a prisão de Topas, em Salamanca. Foi colocado nessa prisão numa ala de pessoas extremamente perigosas. Rolava esse boato de que o José ele ia sair logo e que quando ele saísse ele ia ficar muito rico porque ele ia publicar um livro de memórias. Obviamente, grande parte desses boatos eram criados, né, pelo próprio José, porque ele tinha um ego muito grande e ele não podia deixar a história dele morrer. No primeiro dia que ele ficou lá na prisão, ele ficou sozinho na cela dele. No segundo dia, no dia 23 de outubro, ele foi colocado para passear ali pelo pátio com mais 3 detentos. O primeiro detento era Henrique Del Valle, que ficou conhecido como Elizanahorio, Daniel Rodrigo Obedeiro e o Felipe Martinez Gallego. Eles estavam ali andando pela prisão. Em determinado momento, um desses 3 bandidos, né, enfim, o José também era, mas enfim, pegou uma pedra que estava dentro de uma meia e tacou na cabeça do José. Quando o José cai no chão, os outros 2 sacam estiletes e começam a estocar o José. E é dito que o ataque foi tão brutal que abriram a cabeça dele, então assim, foi massa encefálica pra tudo que era lugar. E o José também perdeu os olhos, né, nesse ataque aí animalesco. O número oficial de estocadas foram 80, mas se diz que chegou a 113. O ódio era tão grande por José e por tudo que ele representava que os detentos decidiram matá-lo. No julgamento do Zanahorio, é dito que o advogado de defesa dele meio que escreveu uma carta ali para o juiz dizendo, olha, o meu cliente ele foi preso por crimes menores, né? Ele tinha sido preso, se eu não me engano, por sequestro, que ele sequestrou um agente penitenciário numa rebelião, assalto a uma armada e atentado, uma coisa assim. Mas mesmo que esses crimes sejam graves, não eram tão graves quanto, né, matar uma pessoa na facada. O advogado escreveu e tal, aí o Zanahorio falou, não, eu quero cumprir a pena inteira, porque eu matei ele mata viejas. Eu matei um estuprador e eu quero cumprir toda a minha pena. Enfim, o Zanahorio, ele foi condenado a 13 anos de prisão. O Obedeiro foi condenado a 13 anos de prisão também. E o Gallego a 5 anos de prisão. 24 horas depois de ser morto nesse ataque brutal e animalesco, o homem que não queria ter a sua história absurda, esquecida, foi enterrado
uma vala comum. As únicas pessoas que compareceram ao seu enterro foram os coveiros. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um tema bem pesado, me pega muito porque eu lembro da minha mãe e da minha avó. Acima de tudo porque eu tive que ler tanta coisa que esse cara falou, e eram coisas assim tão desrespeitosas com as vítimas, tão, sabe, parecia que ele tava seduzindo e tudo mais, enfim, coisas nojentas, que foi um pouco difícil pra mim montar esse roteiro. Eu tive que tirar muitas partes, assim, que eu achei desnecessárias para o entendimento da história, porque realmente eram muito pesadas e tinham um teor sexual muito grande. Então eu cortei essas partes e só deixei aquelas que são importantes pra gente compreender como tudo aconteceu. Eu tentei trazer o máximo de imagens possíveis, tanto das vítimas que a gente tem informação, quanto do acusado e tal, e dos seus familiares também, que são poucas fotos familiares. Mas, enfim, gente, esse é o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deem um like, compartilhem o vídeo, porque é muito importante. O canal é muito pequeno ainda, é um micro canal, mas com o tempo eu espero crescer para poder trazer conteúdos de mais qualidade para todos vocês. Isso, um beijo e até a próxima.